Gente, eu passei minha lua de mel na Itália e eu fiquei chocada, porque todo mundo lá só come massa e gelato e é magro. Eu olhava na rua e falava assim, gente, os italianos, eles são... Como assim? Como que dá? Porque a vida inteira a gente foi ensinado, né, de que comer macarrão, comer sorvete, isso daí deixa as pessoas, né, engordar e tal. E daí eu tava lá e aí me veio essa dúvida, e essa dúvida virou um vídeo. Então vamos saber hoje por que que os italianos só comem massa e gelato e não engordam. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. E não foi só impressão minha. A Itália tem uma das menores taxas de obesidade da Europa, apenas 10%. Se a gente for comparar com o Brasil, que tem em média ali 24%, e com os Estados Unidos, que ultrapassa 36%, a gente vê que essa impressão que a gente tem ao andar na rua, ela é verdadeira. Não sei se vocês já tiveram oportunidade em viajar para os Estados Unidos ou em ver vídeos de rua, das ruas lá, a gente percebe que o peso da população é maior realmente. Aí eu comecei a pesquisar, né, gente, mas por que será que lá tem uma taxa menor de obesidade? E eu achei algumas justificativas para isso. Eu acho que a gente pode até incorporar algumas dessas coisas na nossa vida para tentar diminuir a taxa de obesidade do nosso país. Em primeiro lugar, a dieta mediterrânea, ela vem daquela região. A dieta mediterrânea é a dieta que é cientificamente comprovada como a que melhor ajuda no controle de colesterol, na prevenção de doenças cardiovasculares, no tratamento da obesidade, do diabetes. Então é uma dieta que em todos os guidelines, em todos os congressos, ela é sempre vista como a dieta modelo. Então a gente estava lá, né, num país onde surgiu essa dieta. Eles usam muito mais gordura insaturada, né, gordura vegetal, azeite, castanhas, muito mais carnes brancas, muito mais frutos do mar do que gordura saturada, do que carne vermelha. Então isso já contribui para que a qualidade da alimentação seja melhor. Além disso, eles usam muitos grãos integrais, tem sempre muitas castanhas, isso aumenta o número de fibras que está presente ali no alimento, o que ajuda na saciedade. Outra coisa muito interessante é que a maioria dos alimentos lá são frescos, não são ultraprocessados. Você anda na rua, você não encontra um McDonald's, um Burger King em cada esquina. Existe? Existe. Mas em relação aos outros países que eu mencionei anteriormente, né, o Brasil e os Estados Unidos, lá a concentração de fast foods é muito menor. Lá você tem 5 restaurantes em cada esquina, quase. Mas são todos restaurantes, assim, familiares. Você vê que a massa foi feita ali, o molho não é industrializado, não é ultraprocessado. Então acaba que esse tipo de alimento que tem menos aditivos, menos conservantes, que é um alimento mais natural, ele tem menos calorias adicionadas ali. Então essa questão da alimentação ser mais natural auxilia na nossa percepção de saciedade, você come e sente melhor o sabor do alimento. A alimentação lá também não tem tanto sal, nem tanto açúcar. A comida é muito bem temperada, é muito saborosa, mas os temperos não são carregados no sal e no açúcar. Inclusive, se você pede um saleiro em alguma cantina mais tradicional, os garçons, os gerentes vão ficar bastante chateados e muitas vezes bravos com você. Eu fiquei bem impressionada também que o gelato lá, ele é muito cremoso, muito saboroso, mas ele não é tão doce quanto os do Brasil. Os doces de confeitaria lá também, os chocolates, não são extremamente doces quanto os daqui, então isso já diminui a densidade calórica de cada alimento, mesmo que seja um doce. Até as porções de comida são um pouco menores do que no Brasil e que nos Estados Unidos. Na maioria das vezes você não consegue ir acrescentando, tipo, aquele negócio, pague R$1 a mais para o dobro de queijo ou para o dobro de molho. Lá a gente tem um tamanho específico e ponto final. E essa cultura do local, isso ajuda muito na política pública mesmo de obesidade.
E falando em cultura local, os italianos eles valorizam muito refeições em família, comer sentado à mesa, conversando, e não tanto sair comendo uma coisa na rua, comer enquanto está fazendo outra coisa. Isso ajuda ao corpo perceber os sinais de saciedade e, consequentemente, diminui o volume calórico consumido. Isso, a longo prazo, é bem importante para o ganho de peso. A gente falou muito em comida, mas uma outra parte muito importante é o sedentarismo. A prevalência de sedentarismo na Itália é bem menor do que no Brasil e nos Estados Unidos. Lá na Itália, 40% dos italianos são sedentários, o que eu já acho muito. Mas no Brasil, 47% das pessoas são sedentárias, e nos Estados Unidos, gente, Estados Unidos, meu Deus, 60% dos americanos são sedentários. Então, infelizmente, a conta não fecha, a obesidade realmente vai ser uma doença mais prevalente por lá. E aí, no meio de tudo isso, de tantas justificativas que eu achei para a prevalência de obesidade ser menor na Itália, eu gosto de ressaltar que eu não falei que era um alimento específico que era o vilão, não é o carboidrato que é o vilão, não é porque eles têm o macarrão lá como uma comida símbolo que eles vão ter mais obesidade. Mesmo comendo muito macarrão, eles têm menos obesidade que a população brasileira, que é a população americana. Muita gente demoniza o carboidrato, fala que se você não tirar o carboidrato da sua vida, o pão, o macarrão, o arroz, você nunca vai conseguir perder peso. E aí a pessoa faz isso, né? Pai, doutora, eu não como arroz à noite, tem 2 meses que eu não como arroz e eu não emagreci. Eu parei de jantar e não emagreci. E não é isso, o problema não é o carboidrato, o problema é o contexto geral da sua alimentação, é o contexto geral do que você faz no seu dia a dia. Então, resumindo, a baixa taxa de obesidade na Itália pode ser resumida em alguns pontos específicos. Então, a dieta mediterrânea, os alimentos mais frescos, o menor nível de sedentarismo, a alimentação mais natural e em eventos ali familiares e sociais, o menor consumo de ultraprocessados e as porções menores. Vamos tentar inserir alguns desses hábitos na nossa vida também? Vamos diminuir a prevalência da obesidade no Brasil? Eu acho que com alguns pontos assim, que cada um consegue fazer no seu dia a dia, a gente vai conseguindo isso de pedacinho em pedacinho. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Vamos marcar todo mundo uma viagem pra Itália, né, gente? A Itália é tão maravilhosa. Doida pra voltar. Encaminhe esse vídeo para quem tem medo do carboidrato e se inscreve no canal, ativa o sininho que daqui 2 semanas tem vídeo novo.